Estamos aqui de pronto a apresentar os nossos convidados de hoje, às terças-feiras, sempre aqui conosco, nosso companheiro, amigo Hugo Neto. Bom dia, Hugo, é um prazer tê-lo aqui de novo. Bom dia, Laurinho, bom dia, Mazinho, bom dia a todos os amigos da Rádio Popular, desse programa. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Temos hoje aqui também um convidado, né? Primeira vez aqui no nosso programa, com muito prazer. Nós estamos... Primeira de muitas, hein? É bom ele. Estamos recebendo aqui com muito prazer o nosso amigo de longas datas, lógico que ele vem, Tenório Cavalcante Filho. Ah, que susto, É isso mesmo, Tenório Cavalcante Filho. Sabe quem é, mas publicitário, produtor musical, delegado regional da Ordem dos Músicos do Brasil, que inclusive inaugurou uma delegacia em Duque de Caxias agora, em 26 de setembro passado, e está conosco aqui hoje para nós falarmos sobre cultura, sobre música. É um prazer estar recebendo você aqui nos nossos estúdios, e se eu posso tomar a liberdade, falar aqui. Bom dia, Alan, tudo bem com você? Bom dia, Lauri, bom dia, Mazinho, bom dia, Hélio, Neto, todos os ouvintes da Rádio Popular. Eu, antes de mais nada, gostaria de parabenizar pela iniciativa do programa, que eu acho que Caxias perdeu a cultura de programa de rádio quando saiu do ar a difusora de Duque de Caxias, que era então, que foi um evento do ex-deputado Tenório Cavalcante, que trouxe a Rádio Duque de Caxias para cá. E depois que a rádio foi desativada, a gente ficou uma lacuna muito grande, principalmente em relação a programas de debate, programas de auditório, que é o que acontecia com a Rádio Difusora de Caxias na época. Então o programa veio resgatar essa cultura popular, que é o programa de rádio ao vivo, o programa onde a gente pode conversar sobre os acontecimentos da cidade. Então eu quero parabenizar pela iniciativa do programa, tá bom? Alan Júnior nasceu em Caxias, né? Não, na verdade eu não sou caxiense, né? Eu sou caxiense de coração, porque vim para cá muito jovem, né? Eu cheguei em Duque de Caxias com 11 anos de idade. E quando eu cheguei, fui morar lá na chácara do deputado Tenório Cavalcante. Ele morava na parte de cima da casa e eu morava na parte inferior. E foi ali que começou a minha história com Caxias, quando meus pais vieram para cá. Eu tinha 11 anos de idade. E daqui a pouquinho vamos falar do Alan Tenório Cavalcante, que participou do programa... Como é que tinha que o Messias Soares... Eu fiz vários programas, mas na época do Messias Soares não fomos por Cidade contra Cidade. Cidade contra Cidade, hein? Lembra? Fomos vitoriosos várias vezes. Sérgio Malandro, né? Todo mundo. Era? Sorte, foi nessa época. Messias Soares era um lutador pela cidade de Caxias, ele sempre brigava para levar... Cidade contra Cidade, quem é antigo lembra, era em que canal era? SBT Santos. Canal 11. Canal 11, sim. Que ano foi isso? Pioneiro, ele vencia. Que ano foi isso? 82. 82 não tinha SBT, gente. Tinha o Canal 11, tinha. Não era SBT, o nome era diferente, mas era o Canal 11. Era o antigo Canal 11. Exatamente. Exato, era o Canal 11. Caxias marcava lá, sempre que ia ganhar. Inclusive tem um dos grandes vencedores de Cidade contra Cidade, foi o nosso cantor querido e saudoso Nelson Newman, que todos vocês conhecem, que era um patrimônio caxiense. Infelizmente não está mais com a gente, foi para Fortaleza e está cantando. O Falô também participava, né, mano? O Max, saudoso Falô, também era um... Didi era a rainha do programa, não, né? Nunca foi, tinha que ter isso, né, Didi? Então o programa de rádio é uma coisa muito bacana. Né? E o Alan Júnior também trabalhou com a gente na Quarup, né, Alan? Eu tive um programa de rádio na Quarup. Fazia um programa popular, programa diário, e foi bem bacana. Como é que era o nome do programa, não lembra? Não lembra? Não lembra, Elisete? Não lembro. Elisete tinha que lembrar, hein? Não, quando ele estava lá, eu não estava. Tá desculpado, Elisete. Vamos falar aqui dos assuntos hoje que vão ser debatidos durante o nosso programa. Nós vamos falar mais uma vez sobre segurança pública. Instituto questiona a diminuição da criminalidade no Rio de Janeiro. Nós vamos falar sobre essa questão e pior, olha, entrega especial no Batalhão Especial Prisional. 2.600 latões de cerveja apreendidos no pátio. E vamos falar aqui um pouquinho de cultura, lógico que é evidente, aproveitando aqui, né, a presença aqui do nosso Alan Tenório Cavalcante Júnior, filho, não podemos chamar, mas Alan Júnior para nós, que conhecemos há tanto tempo, né, ele como delegado regional da Ordem dos Músicos do Brasil, né, nós vamos aproveitar aqui e falar sobre música e a implantação da musicalização para jovens e crianças em Duque de Caxias. Então daqui a pouquinho nós vamos debater esses dois temas aqui nos debates, com certeza no programa do Mazinho.
10 horas e 50 minutos, estamos começando mais um debate com Lauri Vilar, Hugo Neto e Alan Tenório Cavalcante, que está aqui na internet, no Facebook, ô Didi, tá falando, a Jamile Tu Iemonjá, tá falando, paizão Hugo Neto, arrasa aí, tá? Isso, paizão. Dele? Tá aqui, ó. Jamile Tu Iemonjá. Tenho certeza que tem alguém com ciúme horrendo que está escutando isso agora. A Jamile foi uma colaboradora nossa no IPMDC por algum período. E, enfim, sei lá, ela me chama de pai. Eu chamo ela de filha. Algum motivo tem. Não é à toa, né? A mãe de santo arrasou. Manda ela fazer um ebó pra tirar a outra do seu caminho. Tirar a outra do seu caminho, né? Você tá chegando até tarde aqui, né? É verdade. Vamos lá. Olha, é difícil, hein? Vou falar uma coisa. Olha, vamos falar aqui sobre o primeiro assunto. Vamos falar sobre segurança pública e dois assuntos chamaram a atenção nos jornais de hoje, que foram notícias nos jornais. O primeiro é que o IPEA questiona a diminuição da criminalidade no Rio de Janeiro. E o secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, anunciou ontem que vai se reunir com representantes da Secretaria de Saúde, do Instituto de Segurança Pública, o ISP, e do Departamento de Polícia Técnica do Rio de Janeiro para abrir todas as estatísticas administrativas e criminais do Rio de Janeiro e compará-las com a metodologia e com os números da pesquisa do economista Daniel Cerqueira, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgada ontem na coluna de Hélio Gaspar do jornal O Globo. Segundo nota oficial da Secretaria, o objetivo de Beltrame é encontrar a verdade dos fatos. A pesquisa do IPEA... Dos patos, dos fatos. Vou dar para o senhor fazer a matéria. Não, desculpa. É questão, talvez, de português. Tá grosso, como é que era a pesquisa? Olha só, lembrando sempre que o importante é... Tá seco, tá grosso. A pesquisa do ISP foi usada pelo governador Sérgio Cabral para defender a diminuição da criminalidade no Rio de Janeiro. E o IPEA, que também é um instituto de pesquisa muito sério, já contesta isso, dizendo que esses índices estão mascarados. Bom, agora a questão de propaganda ou não. Então, esse é o primeiro assunto da segurança pública. Nós temos dois assuntos, então a gente tem que ser bastante objetivo para que a gente possa também abordar o segundo assunto, que é muito importante, que é a questão das latas de cerveja que chegaram lá para alguma festa, nós não sabemos qual, mas também nós vamos discutir aqui. Hugo Neto. Esse objetivo foi para mim, né? Ele olhou para mim e falou que esse é meu objetivo. Bom, já não é de hoje que se questiona os dados do Instituto Estadual de Segurança, né? Eu tive a oportunidade de estar na Alerj em 2007 e naquela época a gente já tinha comentários de que os números desse instituto nosso, o Instituto Estadual de Segurança, já parecia ter alguns números que não diziam ou não retratavam a verdade da questão da segurança no estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que o governo do estado tem se esforçado para melhorar a imagem do estado, inclusive por conta dos investimentos na área do esporte, tanto para da Copa do Mundo quanto das Olimpíadas, mas isso não pode de jeito nenhum ficar às escuras. Eu não creio que o secretário de Segurança consiga atingir o objetivo dele de colocar todos os números à disposição, né? E também me causa muita surpresa o IPEA somente agora contradizer os números que o Instituto vem divulgando já há alguns anos. É verdade. Não é de agora, desde o governo do Antônio Garotinho que se questiona a questão dos números desse Instituto. Então, é bom que haja um confronto, que o IPEA é um instituto respeitado, um instituto federal, que venha para poder confrontar esses números. Mas a população sabe melhor do que ninguém, no dia a dia, nas ruas, se está ou não está havendo uma redução de fato da segurança pública, ou estamos sofrendo um bombardeio de propaganda, um bombardeio pela mídia, nos dando a ilusão. Até mesmo com viaturas, eu tenho observado que após a posse do novo comandante, nós temos muitas viaturas da Polícia Militar. Como não tem ninguém dentro? Exatamente, era isso que eu ia falar. Eu estava chegando em casa, era meia-noite, aí eu estava passando ali na Duque de Caxias, na Presidente Vargas, era em frente àquela praça, desculpe, interrompendo a praça do César ali, tinha uma viatura ali ligada ali, falei, pô, que legal, aí passei devagarzinho, aí não tinha ninguém, olhei para o lado, olhei para o outro, falei, eles devem estar próximos, não tinha ninguém. Aqui também na Praça do Relógio, à noite, eles estão colocando os cones, fazendo
uma espécie de funil para diminuir o fluxo de veículos, e quando você observa, às vezes tem um policial só. E o que é arriscado, porque aqui na Praça do Relógio nós já tivemos um atentado contra o policial ali que estava sozinho. Dia 7 de novembro nós temos uma audiência pública, onde nós convidamos todos. Na realidade, Alan, você que está aqui há muito tempo no Duque de Caxias, o contingente do batalhão hoje é menor do que há 20 anos atrás. Hoje tem 500 e poucos policiais, 400 e poucos prontos para atuar. Se você trabalhar um dia por 24, é quase nenhum. O batalhão do Leblon, de Copacabana, tem muito mais policiais do que aqui. Na verdade, voltando ao assunto do numerário em relação a essa pesquisa que foi feita, me parece que essa pesquisa, os dados de 3 anos para cá datam de que houve uma diminuição de registro de ocorrências de 3 anos e homicídios, correto. Exato. Então, a pesquisa fala sobre isso, né? Agora, na verdade, a gente tem que constatar o seguinte, a questão da segurança no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, ela tem sido a grande dor de cabeça dos governos, né? Agora, a gente tem que enaltecer o trabalho do nosso secretário estadual de segurança. O Beltrame tem feito um trabalho de inteligência. Eu, como publicitário, eu fiz agora, nesse ano que passou, terminei de fazer uma agora recentemente, fiz 2 documentários em 2 comunidades importantes do Rio de Janeiro. Um documentário no Vidigal, tá? Aliás, eu fiz 3, um no Vidigal, um no Morro da Providência e um outro documentário que eu terminei agora na Rocinha. Eu fiquei basicamente 2 meses em cada comunidade dessa, filmando e registrando a vida dessas comunidades. E notei lá, isso todo mundo sabe disso, que o tráfico, por exemplo, ele continua atuando nessas comunidades. Não parou de atuar. Só que acontece o seguinte, eles ficam lá quietinhos no lugar dele, a UPP, até em locais onde as UPPs estão instaladas, há uma convivência, digamos que pacífica, entre aspas, entre a polícia e o tráfico nessas comunidades. Então, deu uma acalmada? Deu uma acalmada a nível de sensação. A sensação de segurança melhorou muito. Não há ostensividade como havia, né, dos traficantes portando armas pesadas no meio da rua. Isso, né, então, não acontece. Nós hoje sentimos uma sensação de segurança maior do que antes da instalação das UPPs, por exemplo, entendeu? Só que o tráfico continua, nós sabemos disso, e inclusive para eu filmar nessas comunidades, os presidentes de associações tiveram que pedir autorização para que eu pudesse subir com equipamento de filmagem e fotografar. Mesmo as ocupadas pelas UPPs? Todas, as 3, inclusive no Morro da Providência, estava lá. Os policiais ficam no pé do Morro da Providência e do meio para cima não tem mais nada. E eu fui até o topo do morro filmando e passava para lá e para cá com as pessoas com as suas armas lá na esquina. E aí, irmão, beleza, tudo bem, tá tranquilo. Então é uma cascata, né? Mas todo mundo sabe disso. Aí quando você pega, por exemplo, uma carga dessa de cerveja que entra escrachadamente no sistema prisional, todo mundo sabe que entra cerveja toda hora. Só que quando se pega uma carga enorme dessa e que alguém denunciou, alguém delatou, aí a imprensa toda vai para cima. Mas a imprensa toda sabe que isso acontece todo dia, gente. As festas em presídio acontecem todo dia. Isso não é uma novidade. Só que, como eu te falei, uma carga dessa violenta, alguém denunciou e está aí em todos os jornais denunciando uma coisa que todo mundo sabe que acontece todo dia. É verdade. Só para deixar claro aqui, a grande questionamento do IPEA em relação ao ISP é que existem muitos homicídios que são que eles alegam ser causas indeterminadas. Então você não consegue identificar como homicídio. Então ela não é relacionada com homicídio. Então o questionamento é justamente aí. Porque muitos aqui eles não têm uma determinada causa. Então eles deixam aberto, pode ser suicídio, pode ser outra coisa que não seja homicídio. E aí acaba sendo retirado da estatística. E esse é o grande questionamento, entendeu? Aí que está o questionamento em relação ao IPEA e o ISP. Porque essas causas indeterminadas dessas mortes não são enquadradas dentro do homicídio. E aí cai, lógico, evidente, né, o índice de criminalidade em relação ao número de homicídios. Há pouco tempo atrás também saiu uma informação, um dado a respeito do percentual de casos que são resolvidos pela Polícia Civil no estado do Rio de Janeiro, né? Então, se os que são registrados, aqueles que vão à delegacia, que dão início a um processo que esperaríamos que fosse um processo de investigação,
apenas 3% são concluídos, imagine com esse processo de que você não sabe efetivamente se a pessoa foi morto por bala, se foi atropelado, enfim, qual a causa da morte, e ainda assim você reduz a quantidade de notificações, por assim dizer. Olha lá, eu fico muito feliz de você ter dado aqui pra gente um relato, né, digamos assim, um testemunho do que você vivenciou. Porque muitas das vezes a gente já fala isso nas ruas, a gente já conversa às vezes aqui no debate, alertando sobre esse processo de anestesiamento que estão fazendo na sociedade. A grande verdade é essa, estão todos anestesiados. A gente sabe, hoje está uma movimentação muito grande no país em torno de movimentos contra a corrupção. A gente sabe que a corrupção, infelizmente, ela está entranhada no comportamento das pessoas, por vários motivos, falta de exemplo, por dificuldades, enfim. E a mesma coisa acontece com a questão da segurança. A corrupção, por exemplo, está instalada nesse processo de entrega de cerveja para poder fazer festa num batalhão prisional da própria PM, né, que foi um batalhão da Polícia Militar. Então você não tem mais a noção, e o que está acontecendo é que a população, principalmente os mais jovens que estão chegando agora, eles estão perdendo todas as referências. Então quando a gente vê um governo do Estado se vangloriando de um processo, entre aspas, de pacificação, em que todos nós subentenderíamos, íamos entender de que estaria sendo feito um trabalho efetivo de controle contra a venda de drogas, em favor da segurança pública, a gente vê efetivamente que tudo é apenas uma maquiagem. Então fica complicado. Vamos entrar logo nesse outro assunto, até que o Alan já adiantou, né, que é a questão da cerveja que chegou lá no batalhão prisional. E após, né, vários casos aí de festas, fugas, transferências de presos por falta de segurança, mais um escândalo coloca em dúvida o rigor do Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar, o BEP, em Benfica. A Corregedoria da PM instaurou inquérito para apurar o destino dos 2.600 latões de cerveja apreendidos na noite de domingo, já no estacionamento do BEP, que seriam entregues a um detento. O oficial de plantão que autorizou a entrada do veículo está preso. O comandante do PEP, tenente-coronel Wilson Gonçalves, que há uma semana assumiu a unidade. Não é o Wilson Gonçalves. Não é o nosso não é o do PDT não. Ficam presos ex-policiais e policiais militares, informou que o motorista da Fiorino passou com a carga por um portão de estacionamento lateral. Nesta entrada não há câmeras e só é permitida a circulação de caminhões de lixo. Numa coisa tem uma vantagem essa cerveja lá. As pessoas que beberem não vão dirigir. Então não vai ter problema de acidente de trânsito, porque ou não, né? Estão presos mesmo? Será que eles não saem? Será que estão presos? Essa que é a verdade. Às vezes a balada dentro do presídio já uma vergonha, né? Uma vergonha. De quem era? Esse presídio ele já é uma vergonha há mais de 50 anos, porque ali antigamente era o ponto zero, onde ficava presos os policiais civis, quem tinha cursos superiores. Foram tudo transferidos para o Bangu 8, né? Exatamente. E agora ficou ali o BEP e o governo do estado está prometendo construir um novo presídio lá em... Alan, de quem é a cerveja? Na verdade, Lori, isso é uma questão muito complexa que envolve vários segmentos para que se consiga ter uma explicação para isso. Uma delas, o Hugo já falou, que é a questão da corrupção, né? O problema da corrupção dentro da polícia ainda é muito grave, principalmente dentro do sistema prisional. A outra questão é a questão cultural de formação da polícia. Entendeu? O nosso país, o Brasil, está muito longe de ter uma polícia de excelência. Por exemplo, eu morei nos Estados Unidos durante 3 anos, você sabe disso, que eu fui estudar produção e direção de TV lá. Correto. E lá é o seguinte, se você fizer eu presenciei isso, eu estava com um amigo de Nova Jersey, numa caminhonete, eu estava vindo de Nova Jersey para Nova York, era 3h30 da manhã, e esse amigo meu avançou um sinal de madrugada. Nova York, né, tem movimento, mas não é tão grande quanto durante o dia. Ele avançou o sinal, era 3h30 da manhã, não deu nem 30 segundos após ele ter avançado o sinal, tinha um policial do lado dele com a sirene ligada, mandando ele encostar. Ninguém viu de onde saiu a polícia, ninguém viu onde é que estava aquela viatura. E conclusão, ai daquele que tentar corromper um policial americano. Se fosse no Rio de Janeiro,
com certeza, desculpa aí, toma aqui uma graninha, 50 pratas, 30 pratas, cai embora. Nos Estados Unidos ou nos países europeus, você não consegue fazer isso. Por quê? Porque o policial tem formação, entendeu? É questão cultural. Então, a formação, uma polícia nossa de excelência, para que evite esse tipo de corrupção dentro dos presídios, isso está muito longe de acontecer. Agora tem que começar, né? Dúvida. Disse tudo, é uma questão cultural. O policial também sai das nossas Não é só bases. policial, político também, um monte de político vagabundo. Enfim, médicos, todas as profissões, né? Você tem Comerciante. Ontem eu estava indo para Xerém, para a igreja, mandar um abraço para o pastor Anderson, lá da igreja Batista Central, estava indo lá numa reunião onde nós fomos entregar os álbuns. Nós fizemos um casamento comunitário lá, tem 3 meses, e de repente o trânsito parou, Lauri. E aí eu e um rapaz que trabalha comigo, meu amigo, o Leandro, as pessoas começaram a cortar pela direita, pelo acostamento. São pessoas trabalhadoras, eles não tem, né, todos trabalham. E aí é aquele jeito, todo mundo quer levar uma vantagemzinha. Então é questão cultural, a gente precisa investir na educação. Mudar e dar novas referências às pessoas, porque perdemos completamente. Hoje você não tem uma referência. Às vezes, o policial ele é culpado, porque nós esperamos de todos os policiais, civis, militares, federais, enfim, rodoviários ou não, esperamos de todos eles a melhor postura possível dentro da sociedade. Afinal de contas, ele está ali para cumprir a lei. Agora, como bem colocou o Alan, ou a gente pensa na educação, ou pensa na forma de educar a nossa sociedade, ou reeducar a nossa sociedade, ou nós vamos continuar dando murro e ponta de faca, porque isso vai continuar acontecendo o tempo inteiro. O que o Alan falou, o Hugo falou, isso já é conhecido, acho que inclusive das autoridades públicas. Na verdade, isso já se fala há muito tempo em relação à formação do policial, à condição de trabalho, a um salário digno. Isso são coisas que eles sabem muito bem. Mas, na verdade, ninguém traz realmente um planejamento, um projeto específico para se resolver o problema. Parece que há uma conivência também, desculpa, do poder público muito grande, para não se resolver esse problema. Porque esse problema é sabido de todos. Nós estamos falando aqui, mas as autoridades também sabem que o policial ganha muito mal, que o policial não tem equipamento adequado para trabalhar, que o policial não tem uma formação específica para assumir as suas funções de segurança pública e dar segurança à população. E aí? Eles sabem bem disso, mas por que não implantam realmente, não planejam um projeto que não é a curto prazo, é a longo prazo, para se resolver esse problema? Esse é o meu questionamento, Alan. O problema também é a questão do interesse em resolver o problema, porque envolve muita questão, principalmente a questão de políticas públicas que possam... Será que isso não dá voto, se investir o problema também de desvio de verbas públicas também é uma questão gravíssima no nosso país, entendeu? Você tem como o Hugo falou, você não tem referência que nos dê exemplo de vontade de que os problemas sejam resolvidos. Você liga a televisão, vê, por exemplo, o escândalo do ministro dos Esportes, que não demora, vai cair, mais um. A presidenta Dilma está fazendo uma política de combate à corrupção, isso é um mau mas exemplo, ela sabe na casa de marimbondo que ela está mexendo, entendeu? Que esse ministro dos Esportes que está aqui já recebeu um legado do ministro anterior, que é um problema de corrupção que já está implementado, já do antecessor dele, entendeu? E ele viu, sabia disso, chegou lá, viu isso aqui, vou deixar quieto, ninguém está falando nada, mas a bomba estourou, entendeu? E isso, então, o que acontece? O desvio de verba pública é muito grande. Então, se, por exemplo, hoje os médicos estão parando. Hoje, exatamente hoje, decretou-se uma greve do atendimento de saúde, que só vão atender as emergências, que já eram horríveis, imagina com uma greve. Entendeu? Por que os médicos estão parando hoje? Por falta de condição, por falta de salário, por falta de dinheiro. E aí eu volto a falar na questão do desvio de verba. Olha quanto dinheiro se desvia da saúde que poderia estar sendo investido nela própria, entendeu? Esses hospitais não eram para estar do jeito que estão, É verdade. entendeu? Então isso é uma questão muito complexa. Mas só assim que a gente vai debatendo, conversando, né, discutindo. Né? Eu tenho uma notícia que saiu aqui agora, que não aconteceria há um tempo atrás, olha aqui, ó. Justiça manda a loja saiu na internet agora, Justiça manda a loja pagar R$8.000 a cliente que foi chamada de macaca e teve a identidade rasgada. Um negócio do bom debate. Na CIA Modas foi condenada a indenizar em R$8.000 por danos morais uma cliente
que foi agredida verbalmente por uma funcionária. A decisão foi da 5ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. De acordo com a Ana Paula de Oliveira, ela apresentou sua identidade para tentar fazer um cartão da loja, mas o documento não foi aceito pela supervisora da loja, que na presença de outra pessoa afirmou se tratar de um documento falso, rasgando, exigindo a apresentação de outro documento. É uma história. Então, essa questão da educação, é claro que nós precisamos melhorar muito e muito, muito, mas com o poder de informação, agora com a internet, com as redes sociais, as coisas vão começar a mudar e tem que mudar rápido. Bom, 11 horas e 13 minutos, estamos encerrando a primeira parte do nosso programa, aqui do nosso debate. Daqui a pouquinho vamos retornar com a segunda parte dos debates aqui no programa do Mazinho.